E aí pessoal, o vídeo de hoje vai ser o primeiro de 3 vídeos sobre os vales do Anduin, ou melhor, sobre a parte norte do curso desse grande rio que corta a Terra-média de norte a sul. Nós vamos abordar nestes vídeos mais especificamente a região que fica entre a Floresta das Trevas, as Montanhas Enevoadas, ao norte de Lothlórien e ao sul do Monte Gundabad. Hoje especificamente vamos falar sobre esse trecho mais ao norte, perto das nascentes do grande rio, onde viviam no passado os Eotheld. Bem, antes de começar, aproveitem aí para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos que gostam de Tolkien e de fantasia medieval. Tendo dito isso, vamos ao que interessa. O rio Anduin, ou o Grande Rio, é um gigantesco curso d'água, o maior da Terra-média, que corre desde a junção dos rios Langwell e Greylin, que descem respectivamente do Monte Gundabad e das Montanhas Cinzentas, pela região que era habitada no passado pelos Eotheld, seguindo então pela parte ocidental de Rhovanion, em direção ao sul, tendo seu vale entre a Floresta das Trevas e as Montanhas Nevoentas. No terço superior desse trecho, o rio é atravessado pela Grande Estrada, no Val Velho, onde existia no passado uma ponte que no final da Terceira Era se encontrava em ruínas. Um pouco ao norte dessa passagem se encontra a Carrocha, onde as águias deixaram Bilbo e a comitiva dos anões durante os acontecimentos de Hobbit. Essas terras são habitadas pelos Beornins, liderados por Beorn, o Troca-Peles, que possui sua morada na fronteira da floresta. Após essa região, o rio corre em direção ao sul, passando pelas terras habitadas pelos Homens da Floresta até chegar nos Campos de Lys, também conhecidos como Loeg Linglorum, região pantanosa no encontro do rio Lys com Anduin, onde Sméagol achou, junto com Déagol, um anel que havia sido perdido ali muito antes por Isildur. O rio então segue mais ainda em direção ao sul, passando entre Lothlórien e Dol Guldur, locais que foram descritos respectivamente nos vídeos de Lothlórien e da Floresta das Trevas. Depois, o rio segue margeando as Terras Castanhas e os campos de Celebrant, atravessando as Emmuil e caindo nas Cataratas de Haurus, se juntando com Intagua e correndo em direção a Gondor e ao mar. Bem, nós não vamos abordar aqui o que existe ao sul dos Campos de Lys, já que nós vamos nos concentrar primeiro na região mais ao norte, que era habitada principalmente pelos Eotheld. Depois vamos falar sobre a região intermediária, habitada pelos Beornins e pelos Homens da Floresta, e finalmente vamos falar sobre os Campos de Lys, contando a história da ruína de Isildur e falando também sobre Sméagol e os Grados que habitavam a região. Bem, como já foi falado em vídeos anteriores, a região dos Vales do Anduin era habitada desde os dias antigos pelos Elfos Silvestres, passando a ser habitada durante a Primeira Era por alguns humanos que passaram pela região em direção ao oeste, ou que se estabeleceram por ali para comerciarem com os Anões de Khazad-dûm. Na Segunda Era, vários Elfos Lindar se estabeleceram na região, governando respectivamente Lindoriniand e Amon-Lank, que se tornariam posteriormente Lothlórien, após a chegada de Galadriel, e Dol Guldur, após a chegada do Necromante. Já durante a metade da Terceira Era, boa parte da região passou a ser ocupada por um vigoroso povo denominado Eotheld. Os Eotheld eram um povo que descendia dos Northmen, de Rhovanion, que eram governados no passado pelo rei Vidugave. Este era um poderoso rei que mantinha seus domínios ao leste da Floresta das Trevas, na região conhecida como Estbait, ou Baia Ocidental, uma reentrância na Floresta das Trevas criada pelo desmatamento realizado pelos lenhadores deste povo. Vidugavia possui estreitas relações com o reino de Gondor, se aliando com eles para combater os orientais. Porém, anos após a sua morte, Rhovanion foi atingida por uma terrível praga, ficando enfraquecida e vulnerável aos ataques de várias hordas orientais, como a dos Carroceiros. Em 1856, ocorreu a Batalha das Planícies, onde os Northmen de Rhovanion, liderados pelo Eorldomen Mahari, descendente de Vidugavia, foram duramente derrotados junto com as forças de Gondor, lideradas pelo rei Narmassil II. Foi então que o filho de Mahari, Marruni, liderou parte de seu povo através da Floresta das Trevas e se estabeleceu nos Vales do Anduin. Esta população se tornou então conhecida como Eotheld, e Marruine se tornou seu lorde. Já os outros sobreviventes da invasão, que não foram escravizados pelos carroceiros, seguiram em direção ao norte e ao nordeste, passando a habitar os vales do Keldon e a região de Dorvinion. Foi então que Marruine descobriu um plano dos carroceiros para atacarem os campos de Calenardon, ao norte de Gondor, que mais tarde se tornaria o reino de Rohan. Marruine então se juntou com o rei Kalimentar, de Gondor, e ambos derrotaram os invasores, evitando uma expansão deles ao oeste do Anduin. A vitória motivou também que vários Northmen de Rhovanion, escravizados pelos carroceiros, se revoltassem e fugissem, se juntando aos Eotheld. Já Forthwine, filho de Marwine, se juntou ao rei Undorre, de Gondor, em uma batalha contra os orientais, nas proximidades do Portão Negro de Mordor. Apesar dessa vitória, Undorre e seus 2 filhos morreram, e Forthwine provavelmente também pereceu, sendo sucedido por Frungar, que após a queda de Angmar, em 1975, aproveitou para instalar seu povo entre os rios Langwell e Greylin, nas proximidades do Monte Gundabad, que estava agora temporariamente livre de inimigos. Após a morte de Frungar, seu filho Fran se tornou o líder dos Eotheld. Fran se tornou conhecido por em 2000 matar Scatia, um Wyrm, ou seja, um dragão rastejante semelhante a uma serpente gigante, que costumava atormentar as populações humanas da região e saquear o tesouro dos anões de Azared Mithrin.
Após uma luta selvagem, Fram conseguiu derrotar a monstruosidade e reivindicou assim seu tesouro. Porém, os anões repudiaram sua reivindicação, pois a maior parte do tesouro de Scatia era composto por ouro e joias anteriormente pertencentes a eles. Fram então enviou os dentes do dragão em resposta, junto com uma carta que os anões consideraram indecorosa, o que acabou causando uma batalha entre os dois lados, que resultou na morte de Fram. Além de matar Scatia, Fram também era conhecido por fundar um grande assentamento entre o Langwell e o Greyling, e ficaria conhecido como Franzburg. Anos depois, por volta dos anos 2400, os Eotheods eram governados por Leod, que morreu ao tentar domar um cavalo selvagem, que era um dos Mearas, cavalos lendários que entrariam para a história de sua linhagem. Leod tinha um filho, Eorl, o jovem, que ao invés de matar o cavalo, resolveu domá-lo, exigindo que o cavalo o servisse como um Wergild, em compensação à morte de seu pai. Eorl então o domou e o chamou de Felaroth. É importante destacar aqui que a sociedade e a cultura dos Eotheods são baseados na antiga cultura anglo-saxônica e que o Wergild se consiste nessas sociedades em uma compensação legal em dinheiro ou bens materiais dada à família de alguém quando alguém é condenado por matar um de seus membros. O Wergild geralmente se vê como uma comutação da pena de morte, e os valores a serem pagos variavam de acordo com o status social da vítima, sendo maior para um Earldoman, ou seja, um nobre, do que para um Ceorl, ou um camponês, ou, mais embaixo, um servo. Tais costumes ficaram conhecidos como o preço do homem, e estavam presentes em códigos legais como o de Aethelbert, rei de Kent. Essa prática também era comum entre os francos, sendo estipulada em códigos como a Lei Sálica. Além disso, várias outras influências da cultura anglo-saxônica podem ser vistas nos Eotheods, como suas casas de madeira com telhados inclinados, sua elite militar estruturada em cavaleiros, sendo semelhantes aos guerreiros anglo-saxônicos conhecidos como Thegn. Isso sem contar que em várias palavras da língua deles, como mear, que significa cavalo, são anglo-saxônicas, assim como o sufixo da palavra Eorlingas, que aparece no nome da dinastia anglo-saxônica Aethellingas, sendo que significa basicamente um coletivo de pessoas. Voltando à história da Terra-média, após domar Felaroth, Eorl se tornou chefe dos Eotheods, começando a ter que lidar com o crescente problema de superpopulação de seu povo, que crescia mais em número do que a região do Alto Vale do Anduin poderia suportar. Em 2510, Eorl então foi visitado por um mensageiro de Gondor chamado Borondir, que vinha em nome do regente Cirion, pedindo ajuda contra a ameaça dos Balshat, de Hun. Eorl então atende o chamado, pois entendia que se Gondor caísse, toda a Terra-média ficaria vulnerável. Ele então reuniu um grande Eored de 7.000 cavaleiros, descendo os vales do Anduin até os campos de Celebrant. Enquanto passava em frente a Dol Guldur, ele olhou para a colina e viu uma intensa escuridão emanada pelo necromante, e olhou em seguida para o oeste, vendo uma luz que emanava de Lothlórien. Galadriel, então, pressentindo que Eorl e seu exército de cavaleiros corriam perigo, conjurou uma névoa para protegê-los. Eorl então chegou aos campos de Celebrant, a tempo de ajudar Cirion e as forças de Gondor, que se encontravam espremidas entre os Balshats e os orcs das Montanhas Nevoentas. Após garantir a vitória da batalha, Cirion ficou extremamente grato, dando toda a Calenardon para Eorl e seu povo como recompensa. Foi assim que Eorl se tornou o primeiro rei de Rohan, convocando seu povo, agora rebatizado como Eorlingas, ou simplesmente Rohirrim, para morar naquelas terras. A maior parte dos Eotheods seguiu o chamado, se mudando para o sul, mas muitos deles continuaram habitando os vales do Anduin, se misturando aos Beornins ou se estabelecendo nos limites da Floresta das Trevas, ficando conhecidos como Homens da Floresta. Já suas terras ao norte se tornaram desguarnecidas e com o tempo a região foi caindo sob a influência dos orcs que haviam retornado ao Monte Gundabad. É dito também por Gandalf durante o Hobbit que muitos humanos da região foram expulsos de suas terras por dragões. Franzburg se transformou então em ruínas abandonadas, já que seus habitantes preferiram se mudar para terras mais seguras como Rohan ou para as moradas de seus parentes nas margens da floresta. Então é isso aí, pessoal. Em breve eu devo lançar a continuação deste vídeo, contando a história dos Homens da Floresta e dos Beornins. Vou falar também sobre Beorn, o Troca-Peles, que eu acabei trocando o nome no vídeo sobre Erebor. Então é isso aí. Em breve estarei postando o próximo vídeo e até mais!